Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre um tema um pouco chato, mas as pessoas realmente precisam entender como se portar em uma consulta para maximizar a chance do seu advogado estabelecer uma estratégia boa para você. Fiquem ligados. Então, pessoal, tem sido um problema comum quando as pessoas vêm fazer consulta com a gente, com os advogados, né? Quando você faz consulta com os consultores, não tem nenhum problema, porque eles não têm licença mesmo, então, mas a gente tem uma licença a preservar. Então, a gente não pode aceitar certas coisas porque pode prejudicar você e o seu advogado, tá? Por exemplo, quando você faz uma consulta com um advogado de imigração e declara que você, por exemplo, vem trabalhando e você já tem o seu status F1 ou F2, ou está como turista e está trabalhando, né, ou fazendo aplicativo, como chamam aí, né, fazendo Uber, essas coisas, ou trabalhando mesmo informalmente e de forma não autorizada, isso dificulta que a gente tome seu processo, tá? Em alguns casos eu posso fazer uma estratégia, se por exemplo for um casal e um está trabalhando, o outro não está, então o que não está trabalhando pode ser o principal do processo, o outro pode precisar fazer um waiver. Então tem estratégias que a gente pode fazer. Mas o que eu não posso fazer é no formulário de imigração aceitar colocar na pergunta 16, por exemplo, na aplicação para ajuste de status, na parte 8, questão 16, que lá pergunta, trabalhou sem autorização, e eu marcar que não, sabendo que você trabalhou sem autorização. Porque você me contou que trabalhou sem autorização. Então, eu sei que muita gente pensa que deve falar para o advogado tudo, tal, e é verdade, tem que falar as coisas para o advogado saber onde está pisando em termos do seu processo, da sua estratégia. Mas tem certas coisas que, por exemplo, se você conta para o advogado que trabalhou sem autorização, o advogado não pode, obviamente, marcar não no formulário junto com você, porque o advogado está cometendo fraude junto com você nesse formulário. É a mesma coisa, por exemplo, nas aplicações para ajuste, para mudança de status de turista para F1 ou até mesmo extensão do status B2 de turista, que é o formulário I-539. Esse formulário I-539 tem também a questão se você já trabalhou sem autorização antes de fazer aquela aplicação. Então, se você trabalhou e você marca não, está cometendo fraude. Se trabalhou e marcou sim, não vai ser elegível, vai ser negado o processo. Então, porque o que a imigração espera é que você está como turista, não trabalhe. Se você está como estudante, não trabalhe, a não ser que tenha o CPT ou PT, permissão para trabalhar off-campus. Essas autorizações que a imigração dá para alguns estudantes, tem que ter isso para trabalhar. Senão, você está violando os termos do seu status imigratório, seja F1, seja F2. A mesma coisa, você tem um visto de trabalho específico, como H1B, H2B, e trabalha numa outra área diferente daquela que é a base do seu visto. Então, tudo isso é violação de status. E se você fala para o advogado que está violando o status, o advogado não pode aceitar fazer o seu processo marcando que não naquela questão que pergunta se você já violou o status. Entendeu? Então, isso é muita coisa muito séria, porque o advogado não deve tampouco aconselhar você em como fazer para evadir as leis de imigração ou as leis de forma geral. O advogado não pode dar conselhos como você fazer, por exemplo, para você quer cometer um crime, eu vou dizer a você como você vai fazer para não ser pego, ou para esconder a arma do crime, ou como... Eu não posso dar conselhos sobre essas coisas. A mesma coisa acontece de forma menos grave, claro que não estamos falando de crime agora, mas em termos de imigração, eu não posso indicar como você vai fazer para burlar as leis de imigração. A gente tem que partir do pressuposto que o cliente está falando a verdade. Então, se o cliente me conta que não trabalhou, me fala que não trabalhou, eu vou ter que acreditar no cliente. Eu não tenho a obrigação de investigar esse cliente. Eu vou acreditar que não trabalhou realmente. Se o cliente falar que trabalhou, eu vou acreditar que o cliente trabalhou. E nesse caso, eu não posso mais marcar não no formulário junto com esse cliente, porque senão eu estaria cometendo fraude junto com o cliente. O cliente se torna inadmissível
Se descobrir, a imigração descobrir que cometeu a fraude, torna admissível por vida, que é o castigo por vida. Se você não se lembra disso, veja o nosso vídeo sobre fraudes em imigração, processo de imigração. Vamos colocar o link aqui na descrição. E se você, e se eu estou assinando com você também sob pena de perjúrio, under penalty of perjury, então eu estou também cometendo uma violação que pode ser um problema para mim no futuro. Então, a gente tem que ter cuidado com essas informações que são colocadas no formulário, que são prestadas no formulário de imigração, tá? Então, quando você vai conversar com o seu advogado, se lembre que as coisas que você contar para o advogado não pode ser não contadas mais, não tem como reverter isso. Uma vez que você contou, contou já. E você deve falar sempre a verdade para o advogado. Daí, o advogado vai saber como fazer o seu processo. Obviamente, tem coisas que não tem jeito, tá? Se você, por exemplo, cometeu um crime, ou se você foi deportado, ou se mentiu em algum formulário no consulado, por exemplo, é bom trazer essas informações para o advogado, porque daí o advogado vai saber como fazer uma estratégia, esperamos que saiba, né? Como fazer uma estratégia de fazer um waiver, se aplicar para um waiver, se qualificar, ou ver até se vale a pena começar aquele processo. Mas realmente a gente deixa de pegar alguns processos aqui para fazer, porque o cliente chega e fala, bom, a conversa é parecida, né? Eles falam assim, eu sei que para advogado e médico tem que falar tudo, né? Então, quando o cliente fala isso, eu já sei que ele vai contar alguma coisa que vai ser prejudicial à estratégia que eu posso fazer para ele. Então, ele tá abrindo o jogo, obviamente está falando a verdade, mas eu não vou poder agora de fingir que eu não ouvi, fingir que eu não sei daquilo. Então, eu não vou poder pegar esse processo, obviamente. E tem coisas que a imigração pode descobrir. Por exemplo, se você tem empresa aberta, abriu empresa e tem o status F1, F2 ou B2, ou qualquer outro status que não possa ter aquela empresa aberta, não tem autorização para trabalhar com aquela empresa, e abriu essa empresa, nem adianta você esconder para o advogado isso aí, porque mesmo que o advogado não tenha isso como informação, a imigração vai descobrir depois. Tá? Então, tem coisas que a imigração descobre. O que a imigração descobre, obviamente, são coisas que ele não tem acesso. Por exemplo, sua conta de banco, seu imposto de renda, embora eles possam pedir, recorde de Social Security, eles não têm acesso a essas informações. ITIN, né, o tal do TIN number, né? Eles não têm acesso a esse ITIN, mas eles podem pedir, se suspeitarem que você está aqui em violação do seu status, está trabalhando sem autorização. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente para se planejar. Aqueles que estão no Brasil pensando que vão vir para aqui e vão fazer algum dinheiro aqui trabalhando sem autorização, para depois então ter o direito de pagar o seu processo, isso é uma fria, porque você vai impedir que o advogado faça seu processo. Tá? Então, uma vez que você trabalha essa autorização, já violou o status. Existem algumas provisões que permitem até 6 meses de trabalho não autorizado e a imigração deixa para lá. Pela lei, tem que deixar para lá, que é a seção 245K, quando o processo, ajuste de status, é por um processo de trabalho, como EB1, EB2, EB3. Mas não é para tudo isso. Não é todas as vezes que você pode justificar que trabalhou, porque precisei, porque teve o Covid, porque alguém ficou doente da minha família. A imigração não quer saber disso. Infelizmente não querem saber. A lei é clara, você não pode trabalhar sem autorização. E o formulário pergunta, você trabalhou sem autorização? Se você marca não, e eles descobrem depois, cometeu a fraude. E a fraude torna você inadmissível por vida, tá? E o seu advogado pode ser implicado também, se ele souber que você trabalhou sem autorização e mesmo assim assinou não no formulário. Marcou não nessa resposta 16, no caso do formulário de ajuste de status. Então, gente, tenham cuidado com isso, porque realmente fazer uma programação para imigrar para os Estados Unidos, já com base em trabalhar sem autorização, se esse é o seu plano, eu imagino que seja um plano furado. Tá? Não é um plano, não é o melhor plano para você. Existem outras formas de se legalizar totalmente, legalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma violação de status. E vocês devem procurar essas formas de se legalizar. E não dizer que vai trabalhar, depois mentir no formulário e achar que a imigração vai sempre aceitar tudo que está falando lá. Porque não é assim. Eles podem suspeitar e pedir para você comprovar com contas de banco, no caso de extratos bancários, né? Com imposto de renda. Inclusive o formulário 485 agora, a gente está fazendo um vídeo sobre isso,
tem inclusive perguntas específicas sobre a sua forma de renda, de onde vem a sua renda, de onde vem como você consegue se manter aqui. Então, qual é a fonte de renda do casal, da família, e você tem que responder mostrando o que é. Então, você vai responder não somente omitir que trabalhar, mas inclusive mentir dizendo que a fonte de renda é diferente. Isso pode prejudicar. E no próprio formulário 485, na questão 71, fala se você já mentiu ou omitiu algum fato relevante em um processo de imigração, uma aplicação para benefícios. E você teria feito isso no próprio processo, no próprio formulário, que logo depois está perguntando a mesma coisa de novo. Quer dizer, são perguntas redundantes, né? Uma está overlapping na outra, mas no fundo, quando eles olharem aqui e descobrirem que você mentiu, tudo isso vai ser usado contra você. Né? Todas as respostas que você colocou. Tenham cuidado com isso. Se você vai ter uma consulta, fale para o seu advogado a verdade, mas entenda que os advogados não vão poder simplesmente ignorar o que você falou. Uma coisa também que acontece muito é a questão do EB3. Né? As agências de EB3, Unskilled, que fazem aí, que arrumam sponsor, já estão fazendo errado de qualquer forma, porque você paga pelo processo todo, e a primeira fase, o Labor Certification, que tem que pagar é o sponsor, não pode ter a sua ajuda. Mas, às vezes, tem clientes que perguntam se eles podem pagar o sponsor, quando eles vêm com o próprio sponsor, né? Não pela agência, mas eles vêm com o próprio sponsor, e perguntam, mas eu posso pagar esse valor de volta para o sponsor? Posso dar o dinheiro para o sponsor pagar você? Não pode, gente. Esse valor tem que ser pago pelo sponsor, e eu não posso, sabendo que você vai pagar o sponsor, aceitar o processo. Porque no formulário do ETA 9089, pergunta se o sponsor recebeu algum dinheiro, algum pagamento em relação a estar fazendo aquele processo para você. E nessa questão, eu tenho que marcar não, mas sabendo que é não. E não que você prometeu, ou recebeu por debaixo da mesa, ou pagou por debaixo da mesa, melhor dizendo, ou você prometeu que ia pagar, ou falou que vai descontar do salário, ou deve um favor ao sponsor, ele dá um favor a você e fica por esse favor. De alguma forma, o sponsor oferir algum tipo de vantagem por você fazer aquele processo, para fazer aquele processo para você. Então, isso não pode. Você tem que conversar com o sponsor e dizer, olha, você vai ter que realmente, você não quer, você não tem a vaga para mim, não consegue encontrar um trabalhador americano para ocupar aquele cargo, não tem a vaga para mim, então tem um custo que é da empresa e eu cuido da outra parte do processo, se for o caso. As outras partes você pode cuidar, você pode pagar, mas a primeira parte tem que ser o sponsor. Então, lembre dessas coisas que são muito importantes e quando for fazer a consulta, já vem com tudo preparado, não minta para o seu advogado, mas principalmente, se você tem coisas a esconder, se lembre que o seu advogado não pode fingir que não escutou, que não ouviu de você isso e que não sabe de nada e virar o rosto e aplicar de qualquer forma. Então, eu espero que esse vídeo traga um pouquinho de luz aos imigrantes, principalmente os novos imigrantes que estão vindo para aqui agora buscando o sonho americano e querem um plano para chegar lá nesse sonho americano e não comece já com o pé esquerdo, tá, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não subscreveram para o nosso canal, subscrevam, por favor. E aperte o sininho para receber notificação quando subir um vídeo novo. E se lembre que nós vamos estar fazendo lives relâmpago. Eu vou chegar assim de uma hora para outra, assim, vou fazer uma live agora para tirar as perguntas de quem tiver sintonizado. E se você não é subscrevente do nosso canal, não vai ser notificado que vai ter essa live. Não vai ficar sabendo. Nem pelo Instagram, nem pelo YouTube. Então, subscreva e aproveite. Tchau, pessoal. Até a próxima.